Muito bem, bora galera, de volta aqui ao Habitat Natural. Cheguei de São Paulo hoje no final da manhã, né? Agora o cenário de sempre, cenário de casa, não é aquele cenário irado, futurista, gamer do meu cunhado, Pox Games, que eu sei que muita gente se amarrou. Mas vamos lá, vamos retomar aqui a rotina em casa e já na preparação para o jogo da próxima quinta-feira. Vamos esquecer esse passado recente agora. Não esquecer, é aprender com os erros, mas sim focar agora toda a energia nesse Fla-Flu que será fundamental para essa sequência do Fluminense na temporada. E já temos definição da arbitragem e, como a gente já poderia imaginar, Rafael Claus será o árbitro desse jogo. Vamos falar mais sobre isso. Um pouco também de bastidor aqui em relação ao clima dentro do Fluminense depois da derrota de ontem e depois dessa sequência negativa, e também crise no rival, crise no Flamengo. Assim, o bicho tá pegando por lá também, não é só no Fluminense que a coisa não está boa neste momento, tem vários problemas acontecendo por lá e isso evidentemente pode, por que não, ser um fator que venha a, de alguma forma, atrapalhar o rendimento do rival no jogo da próxima quinta-feira. Já deixou seu like aí? Se não deixou, deixa aí aquela coisa toda, seu comentário, se inscrever aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Estamos pertinhos aí de bater a meta de 60 mil inscritos, para depois a gente partir rumo aos 100 mil inscritos. E claro, isso só será possível graças à sua ajuda. Se torne membro também do canal do Léo, é fundamental o apoio de vocês de todas as formas. Só tenho a agradecer e vamos juntos, porque tem muita coisa para acontecer neste ano, a temporada está longe de acabar, eu vejo muita gente pessimista. Calma, gente, vamos com calma, porque tem muita coisa ainda por acontecer. Então vamos lá, está definido, a CBF já definiu que Rafael Claus será o árbitro do Fla-Flu da próxima quinta. Eu não tenho a escala completa ainda, eu fui no site da CBF aqui agora para ver, mas ainda não disponibilizaram a escala completa de arbitragem, mas já sabemos que será o Rafael Claus. E aí, é o seguinte, o retrospecto do cara é pesado, né? 31 jogos, 9 vitórias do Fluminense, 4 empates e 18 derrotas. Isso mesmo, o dobro de derrotas, simples assim. Ele apitou a vitória do Fortaleza por 4-2, agora no dia 29 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. E antes desse jogo, o Fluminense venceu 4 jogos com o Rafael Claus. Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Fla-Flu do ano passado e também todos esses jogos do ano passado, né? Vitória em cima do Ceará. Você vê como é o retrospecto. Aí antes dessa sequência de 4 vitórias, teve uma sequência de 4 derrotas. Enfim, é um árbitro que já rendeu algumas polêmicas. O último, esse Fla-Flu, né, foi extremamente polêmico, com 3 jogadores expulsos do Fluminense. O Manuel, que não fez nada, foi expulso. 2 jogadores expulsos do Flamengo. Teve aquela polêmica com o David Braz. O David Braz acusou ele de perseguição. Enfim, é um árbitro que é dos principais aqui do futebol brasileiro atualmente. Sem dúvida alguma, não estou julgando aqui qualidade, mas é um dos árbitros de ponta aqui do futebol brasileiro. E depois de tudo que aconteceu com o Anderson Daronco no primeiro jogo, ou seria o Wilton Pereira Sampaio, ou seria o Rafael Claus. Acho que não havia muita dúvida sobre isso. E agora, meus amigos, como diria Scarpinha, agora é fazer o que eu sei, é orar, né? E antes de falar da crise no rival da Lagoa, eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para você clicar e conhecer e se cadastrar na 1xBet. Se você ainda não está lá, tá perdendo. Uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo tá apoiando aqui o meu trabalho, é muito importante. Essas parcerias são muito importantes e por isso eu peço essa moral a você. Se você puder clicar aqui e utilizar o cupom 1xLessa para ter um super bônus exclusivo através aqui do canal do Lessa. O mercado já tá aberto pro Fla-Flu da próxima quinta-feira, já dá para você analisar as possibilidades, não só o Fla-Flu, mas os outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vai lá na 1xBet que tem um saque super simplificado, um site muito simples de mexer. Eu tenho certeza que você vai curtir demais essa experiência. Então vamos lá, falando sobre o rival agora, hoje o dia já começou com o Flamengo dando parabéns ao Marinho, né? O Marinho tá fazendo aniversário. E aí, logo depois, pouco tempo depois, o Flamengo anuncia simplesmente que o Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado. Ou seja,
é menos uma opção para o Fla-Flu da próxima quinta-feira, não que ele vinha jogando alguma coisa, não vinha sendo uma grande opção, mas é mais um desfalque. E não deixa de ser engraçado, é que o anúncio foi feito logo depois dos caras darem parabéns pro Marinho. É uma situação meio assim, tanto quanto bizarra, mas isso serve para refletir que o momento, para reforçar que o momento por lá não é bom. Hoje, o jornalista Diogo Dantas, que cobre Flamengo lá no Jornal o Globo, ele trouxe uma matéria relatando que há uma disputa de poder no elenco entre Davi Luiz e Gabigol. Vamos lá para a matéria aqui. A partida do Flamengo nas últimas partidas sob o comando de Sampaoli tem como pano de fundo uma tensão no elenco que o treinador precisará administrar. Antes mesmo da chegada, o clima no dia a dia do vestiário é de disputa de poder, de forma velada entre o experiente Davi Luiz e o jovem Gabigol, ídolo e camisa 10 da equipe desde o começo do ano. Após a saída do Diego Ribas no final de 2022, Davi Luiz passou a tentar exercer ainda mais sua liderança, mas parou em Gabigol, que foi alçado a capitão pela diretoria. Diante de um ambiente mais pesado, ainda na gestão Vitor Pereira, o atacante tentou aparar as arestas, mas o zagueiro não se mostrou aberto para abaixar a cabeça para o companheiro e compor. No elenco, Davi é visto como principal referência dos jovens, incluindo os da base. Entre os atletas mais rodados, há incômodo com a situação, mas o respeito com os dois se mantém, nenhum deles tenta diminuir ou enquadrar Gabigol. É o caso, por exemplo, do Felipe Luiz, que percebe uma falta de unidade do grupo, mas em fim de contrato não atua mais como antes no vestiário. Davi Luiz, assim, perde cada vez mais de liderança. Não há mais paciência entre os jogadores em geral para ouvir os sermões do zagueiro nos treinamentos e nos jogos, quando costuma ditar o ritmo das ações e cobrar os colegas. Nomes de maior peso, como Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, não tomam partido, mas são alinhados a Gabigol no dia a dia, assim como integrantes da diretoria que lhe dão cobertura. Então, uma matéria bem quente aí do Diogo Dantas relatando esse problema de elenco, de relacionamento do elenco do Flamengo. E é claro que isso tem um peso. Não sei se vai ser determinante no Fla-Flu, por exemplo. Não dá para saber isso. Mas é claro que isso influencia no dia a dia. E é uma coisa que é perceptível também. Quem assistiu os jogos do Flamengo, a exceção do Fla-Flu, o Fla-Flu foi uma exceção. Os caras se doaram de uma forma que em nenhum dos jogos seguintes isso aconteceu. Muito pelo contrário, foram atuações fracas, preguiçosas, sabe, de pouco interesse. Enfim, até por isso conseguiram empatar com o Nublense fora de casa. Então eu acho que não deixa de ser um bom sinal no sentido de que não é só a gente que tem problema, não é só o Fluminense que tem problema. O Flamengo também tem muitos problemas para resolver. Eles acharam, entre aspas, uma fórmula para anular o Fluminense no primeiro jogo, mas nada disso é garantido de que vai acontecer a mesma coisa no segundo. Por isso eu acho que a gente tem que ter confiança. É esquecer as coisas que não deram certo recentemente. É um jogo diferente, é um Fla-Flu. E a gente sabe o que costuma acontecer em Fla-Flu. São jogos que tem uma atmosfera, que tem um componente emocional que muda muito, tanto para um lado quanto para o outro. Então é a hora de virar o foco para isso e de acreditar, porque esse time do Fluminense não desaprendeu a jogar futebol, gente. É um momento de oscilação que qualquer time pode acontecer, mas o time não desaprendeu. Então não tem por que não ter confiança, principalmente diante do momento do rival. Não tem porque não ter confiança numa vitória na quinta-feira. E uma vitória na quinta, ela pode mudar tudo de novo, né? Pode trazer de volta aquela 100% da confiança, aquela uma atmosfera mais favorável no dia a dia para o time jogar aquilo que pode jogar. Enfim, um clássico como esse, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, acho que pode mudar muita coisa, pelo menos para um futuro a curto, médio prazo. Né? Devido aos jogos importantes que vem por aí, na outra semana tem River Plate. Então acho que está acontecendo por lá, pode também ser um elemento que jogue a favor do Fluminense na próxima quinta-feira. Não sei se vocês concordam, mas eu pelo menos tenho essa percepção. Aí, antes do último assunto aqui, pra gente fechar, eu esqueci de lembrar vocês aqui do sorteio da Mais Ágil, uma camisa oficial do Fluminense que vamos sortear no próximo mês aí pros inscritos aqui do canal do Lessa. Basta clicar, também vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá na descrição, clicar aqui no link para você fazer uma consulta lá na Mais Ágil, consultar seu FGTS para ver se você tem algum fundo lá. Se você quiser antecipar esse dinheiro a Mais Ágil, faz isso para você.
Então todo mundo que fizer uma consulta lá, enfim, que entrar em contato com a Mais Ágil através deste link aqui do canal do Lessa, vai concorrer a essa camisa oficial do Flu, beleza? Vamos lá, para o último assunto aqui, que é o clima nos bastidores do Fluminense depois dessa derrota para o Corinthians. Eu falei no vídeo hoje mais cedo, trouxe as minhas preocupações, alguns torcedores concordam, outros não. Tem muitos com uma visão mais otimista de que de fato é só uma oscilação, que o primeiro tempo que o time fez contra o Corinthians mostra que essa equipe pode voltar a jogar aquele futebol que a gente tanto espera, que a gente tanto quer. E eu admito totalmente que isso pode acontecer e tomara que aconteça. Tomara que as minhas preocupações não passem de preocupações, que quinta-feira as preocupações caiam por terra. É isso que todo mundo quer. E a entrevista do Eduardo Barros ontem, ela refletiu muito o que todos estão pensando hoje também. De que esse momento de oscilação é um momento que qualquer time pode passar na temporada. O Fluminense passou por esse momento ano passado. Até 3 derrotas consecutivas, porrada para a América aqui, e aí todo mundo achou que ia desandar. E não, o time se reencontrou depois e enfileirou bons resultados para terminar no topo, na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então por que não acreditar que isso pode acontecer novamente? Por que não? Acho totalmente possível. E internamente, há uma confiança muito grande que isso vai acontecer. E esse primeiro tempo contra o Corinthians mostrou, reforçou na visão. Aí estou falando da diretoria, de pessoas, da comissão técnica do clube. Conversei com algumas pessoas hoje pela manhã para fazer essa apuração, para sentir como é que estava o clima no clube. E esse primeiro tempo contra o Corinthians vai ser utilizado como referência para mostrar aos jogadores. Gente, olha só. A gente dominou os caras lá dentro, a gente pressionou, criou muita chance agora. Tem que ser efetivo. Não vou dizer que não tem preocupação. Tem preocupação, evidentemente. A coisa não está fluindo como estava fluindo antes. O Cano não está recebendo tantas bolas. O Fluminense não chega na área com tanta qualidade, com tanta intensidade como chegava antes. É claro que há ajustes e há correções a serem feitas, muitas. E é óbvio que o Fernando Diniz vai fazer essa cobrança ao longo dessa semana até a próxima quinta-feira. E é óbvio que ele vai estudar muito para criar soluções para sair novamente dessa marcação alta que o Flamengo vai fazer para tentar repetir o que fez no primeiro jogo. A tendência é essa. Todo mundo tá focado em encontrar soluções. É óbvio, mas o recorte no entendimento interno é de que é muito curto. Descartando o jogo na altitude, que são condições muito diferentes, o Fluminense jogou muito mal contra o Botafogo, jogou mal contra o Flamengo, não conseguiu jogar contra o Flamengo e ontem acabou perdendo para o Corinthians, apesar de ter feito um bom primeiro tempo. Então todos entendem que é um recorte muito curto para dizer o time está em má fase e não há mais solução para a equipe. O time está em má fase e vai colocar em risco todas as competições. Não, é um recorte muito curto e de fato é um recorte curto. Então por isso há uma confiança muito grande que o jogo de quinta-feira ele vai ser um fator que pode mudar completamente esse clima e o time tem totais condições de repetir o que fez no primeiro tempo. Tá? Isso é o que eu ouvi de algumas pessoas, a visão do Eduardo Barros de que o desempenho no primeiro tempo vai levar inevitavelmente o Fluminense a vitórias nos próximos jogos. É a mesma visão que é compartilhada pelos demais integrantes da comissão técnica, pela diretoria, e não há temor neste momento. A confiança nesse elenco, na capacidade desse elenco, ela continua. O clube entende que tem boas opções e que basta voltar a vencer para retomar aquela confiança e o time poder desempenhar aquele futebol que a gente sabe que tem condições de fazer. Beleza? Deixa o like aí, seu comentário, o que vocês acham disso. Se inscreva aqui no canal, muito importante, não se esqueça. Enfim, qualquer notícia, mais informação sobre o jogo de quinta, qualquer outro assunto, eu volto aqui para atualizar vocês. Beleza? Tamo junto, galera.